uma super mãe. Eita, aqui tem uma polêmica. Gente, eu sempre falo pra vocês, né, que muitas das vezes a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Se você aí tá decepcionada, preocupada com a sua maternidade, já me segue, curte, compartilha e apoia o trabalho aqui da querida. Gente, ser uma super mãe. Às vezes a gente se cobra tanto, porque hoje em dia, eu falo que antigamente era bom você ter filho nos anos 90, né? Quando eu nasci, que era assim, paria, dava água, comida, trocava fralda, se chorar, chorou, põe pra dormir. Se não dormisse, também deixava chorando, entendeu? Pra criar força, entendeu? Desenvolver autonomia. Era assim antigamente, né? Aí você botava pra brincar. Minha mãe nunca brincou comigo, gente. Hoje eu falo assim, eu gosto de brincar com a Sara. Minha mãe nunca brincou comigo. Minha mãe nunca brincou. Minha mãe deu os brinquedos, era isso. Eu ia ter que brincar sozinha sobre isso. E me estacionava na frente da televisão. Tô trabalhando, te vira aí. E me estacionava na frente da televisão. Peguei várias vezes da televisão. Né? E hoje, essas mesmas mães, que são as avós de hoje, estão aqui jogando a sua maternidade, Santa Paulo, né? Então, às vezes, a gente está exaurida. Por quê? Porque, e detalhe, tá? Antigamente, a maternidade, por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo, né? Eu tenho só de parte do meu pai, 8 tios e tias, né? São 5 tias. Eu tava no aniversário da Sara e quem tava cortando o bolo e dividindo e organizando é minhas tias. Eu falei, ah, quem tem tia tem tudo, Brasil, bom dia. Hoje as famílias estão muito menores. Essa questão da maternidade, ela é muito mais solo, restrita ao casal, restrita à mãe, muitas das vezes, porque as pessoas estão tendo menos filhos, essa questão de comunidade, muita gente. Mudou muito. Eu tô falando isso porque hoje as mães são muito julgadas. Você tem que ser psicóloga, psicoterapeuta, neurologista. Ah, meu Deus, a criança tá com a cabeça chata. Põe o capacetinho. Tá pisando errado, põe não sei o quê, né? Então, assim, hoje sobre nós existe uma cobrança muito grande de você ser perfeita, de você ser perfeita, de você ser a mãe maravilhosa do Instagram, de você estimular a criança. E eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? A gente, inclusive, aqui no canal tem muitas ideias de estimulação infantil, como você pode cuidar do seu filho, estimular ele, né? Passar a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Hoje eu falo assim que o meu maior sonho para a Sara é que ela conheça o Senhor, né? Não estou dizendo que isso não é importante, que se esforçar não é importante. O que eu estou dizendo é que sobre nós existe um peso muito grande, cara, que não existia sobre as nossas mães, mas que hoje elas mesmas põem sobre nós muitas das vezes. Eu vejo muita gente aqui no Instagram, não, porque a minha mãe falou que eu comia, que eu bebia, que eu não sei o quê. E às vezes, amiga, sua mãe criava você que nem todo mundo criava os meninos nos anos 90. Era assim. Estacionava na televisão, entendeu? Então, assim, é complexo, né? Hoje a mulher tem que ser psicóloga, pedagoga, nutricionista, né? E muitas das vezes fica muito restrito aos pais e muitas das vezes restrito apenas à mãe. Então, antigamente, a criação da criança era mais em comunidade, era mais uma coisa conjunta, era uma coisa muito mais fácil de lidar, de administrar, de cuidar. Essa mulher não se sentia tão sozinha. Esse tempo dela com a criança era muito mais respeitado. Gente, as nossas mães passavam a tarde vendo Norte a Norte receita na televisão. Por quê? Porque a grande maioria delas ficava em casa. Hoje em dia você vê que nem tem mais esses programas assim, acho que só tem de manhã o da esqueci, deve ter algum ainda de manhã, entendeu? Então, assim, era uma realidade muito diferente. Tanto que na minha época era assim, na sua época, na época de mamãe, era totalmente diferente, entendeu? E hoje pega sobre nós trabalhar, cuidar da criança e ainda cuidar muito melhor e com mais coisa do que as nossas mães que ficavam em casa. E eu tô falando isso não para dizer que você não precisa fazer as coisas, mas para tirar um pouco da gente esse fardo, né? Porque você tem que cuidar, você tem que ser muito melhor e ainda assim parece que a minha época as crianças dormia. Ai, porque na minha época era assim. E parece que nunca tá bom, né? Quando a gente fala de mãe, a gente tem que ser uma mãe suficientemente boa, até a psicologia fala, né? Você tem que dar ordem, você tem que dar limite, você tem que explicar, você tem que entender que você não tem que querer ser amada pelo seu filho. Você tem que amá-lo e formar nele um cidadão de bem, um homem ou uma mulher de Deus. A começar pelo seu exemplo e pelas suas atitudes. Se você conseguir isso, alimentá-lo, estimulá-lo minimamente, tentar, porque é outra coisa, gente, muita gente
Às vezes a gente fala assim, ai, onde a mãe errou, né? E aí se a mãe não faz uma coisa, se o filho faz uma coisa errada, a mãe que fez errado. E muitas das vezes foi mesmo, né? Mas a gente tem que entender que o meio também educa, entendeu? O meio onde você vai criar o seu filho também educa. Eu sou muito preocupada, eu acho que a gente tem que sentar aqui para ver, por exemplo, eu quero tirar a Sara da escola onde ela tá, não porque a escola seja ruim, a escola é excelente. Só que eu quero colocar a Sara numa escola cristã, entendeu? Pagar por pagar. Eu vou colocar ela numa escola cristã, onde eu não tenho que. Eu posso falar, você não vai no dia do Halloween. Eu posso, entendeu? Só que eu acho que mais importante do que falar para ela não ir é conscientizá-la de que ela não vai mesmo, porque ela é diferente, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que é uma preocupação, entendeu? Que ela não vai dançar no São João porque ela é diferente. Ela não vai brincar no baile de carnaval porque ela é diferente, entendeu? Então, assim, eu realmente não sei se é melhor não mandar ou simplesmente falar você vai, se tiver prova, se tiver alguma coisa, porque você é diferente. Só que você não vai vestida porque você é diferente. E explicar isso, eu falo por mim, eu como criança cristã, minha mãe sempre jogou, você quer ir? E mesmo eu muito pequena, eu devia ter uns 6 7 8 anos. Então, se você quiser, tudo bem. Mas você é diferente. Você quer, o que você quer fazer? Ela já jogou essa bomba aí, você quer assumir a fé que você diz ter ou não. E isso me fez muito bem hoje. Tanto é que eu, com 10 anos, era bicho solto já. Já brigava com as professoras. Uma vez, acho que eu tinha o quê? Uns 10 11 anos. A professora falou mal na igreja, na sala. Tinha um livro que falava, citava a igreja que eu frequento, falava mal. Eu rebati o argumento da professora e ainda fiz a sala toda contra ela, com as peças. Mas por quê? Porque a minha mãe, lá com 6 7 8 anos, me ensinou. Eu assumi, entendeu? E isso é um exercício de maturidade que a gente tem que bancar com os nossos filhos, ensiná-los desde muito cedo a bancar as suas escolhas. Se assume quem você é, se você assumir quem você é, entendeu? Assuma quem você é e banque essas escolhas, todas as consequências. Hoje, se a gente tiver criar os nossos filhos assim, a gente vai criar cristãos posicionados. Só que para isso a gente tem que dar o exemplo. No caso, a minha mãe era meio tijolo nessa época, mas ela me deixava livre. E ela conseguia falar: você quer ir pra igreja? Então, pois bem. Então, pois bem, banque as suas escolhas. Hoje, a gente tem adultos, que não, às vezes você que tá me vendo aí, não consegue falar: eu sou crente lá no seu trabalho e bancar as suas escolhas. Muita gente posterga de aceitar Jesus, de se batizar, porque não consegue. Tem que ser essa necessidade louca que as pessoas têm de validação do outro o tempo inteiro. Desde muito cedo, a minha mãe, talvez essa seja uma das maiores lições que ela me deu, é a bancar as minhas escolhas. Entendeu? Isso é complexo, mas eu acho que foi para mim assim um dos grandes exercícios de fé e prática, vamos dizer assim. Então, gente, às vezes a gente tem que ser não a mãe perfeita, mas uma mãe suficientemente boa, tá? Igual o coração de Deus. Ouça para Deus, Deus, o que eu tô fazendo? Tô falando errado com meu filho, eu devia estar fazendo de qual jeito? Eu tenho muitas dúvidas também, sabe? Mando pra festinha dizendo que é diferente, não mando, dou a opção de não ir, mas até aqui tem nos guiado, Senhor, entendeu? Então isso fez bem para mim, eu vou usar para ela o que fez bem para mim, tá? Então, se você também tem dúvidas, eu quero que você deixe aqui nos comentários, provavelmente vai virar um tema para um outro vídeo, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Você está tentando abraçar o mundo e não está conseguindo? Porque uma das coisas mais pesquisadas no Google é mulher cansada. Hoje, as mulheres, de uma forma geral, estão exauridas, cansadas, porque a gente está tentando fazer tudo sem conseguir fazer nada direito. Deixa aqui seus comentários, que eu quero saber. Curte, se inscreve, compartilha para essa comunidade demais aqui, cristãs e conservadoras da internet. E teremos aula, que vocês me cobram muito de ter aula, principalmente lá no Instagram. De ter aula. Aula, gente, a gente vem pro YouTube e dá aula aqui, porque é um vídeo mais longo, tá bom? Beijo no coração de vocês.